Mas a tendência é que o Lucas Gonçalves, que é o auxiliar técnico permanente, que está comandando as atividades nesse período aí de transição, comande o time e o Filipão fique ali nos camarotes assistindo ao jogo para aí sim assumir depois. Até porque a apresentação oficial do Filipão, ela deve ser marcada para quinta, mais precisamente sexta-feira, quando o Galo já de volta a Belo Horizonte, antes do jogo contra o Fortaleza no fim de semana. Então a tendência é essa, o Filipão ainda organizando tudo para vir para Belo Horizonte, mas por enquanto não há certeza da estreia dele na quarta-feira. Tá, ele vai acompanhar o jogo. Ô Simões, você acha que qual é a mínima chance dele não dar o pitaco? O Romano, com certeza vão acontecer observações dele, claro, né? Até porque o estilo dele, ontem a gente fazia a mesa redonda, né, Léo? E o Cirilo perguntou ao Beckler qual a diferença, né? O que vai acontecer do Filipão pro Cudê, e o Beckler respondeu 30 metros. Né? E é exatamente isso, né? O time do Cudê era uma marcação muito alta, o Filipão não costuma usar essa marcação alta. Né? O Filipão, às vezes, ele pratica um futebol reativo, inclusive, né? Porque é o estilo dele. E o Atlético tem até gente para poder fazer isso, né? Tem meias rápidos, tem o Pavon. Ô Simões, será que a gente vai ver o time do Cudê em campo, do Lucas Gonçalves, ou já um pitaco do Filipão? Pois é. Porque o Lucas Gonçalves também tem uma ideia diferente do Cudê, né? Ele pode tentar algo diferente aí. Sim, então, claro que o Filipão vai tentar adaptar a maneira dele. Agora, minha grande dúvida, Cláudio, é a seguinte, né? Se, com a chegada do Filipão, porque o Filipão, ele entende bem da zaga, né? Não só porque ele foi zagueiro, mas a escola gaúcha tem essa situação toda. E o Filipão tem uma frase que eu acho que pode acrescentar muito para os zagueiros do Atlético, né? O Filipão, isso foi o Cris que me contou, né? O Filipão disse pro pessoal, gente, zagueiro tem que zagueirar. E é verdade, zagueiro precisa passar segurança pro time. Não tem que jogar bonito, quando der, ok, mas a função principal do zagueiro é dar segurança ao time. A minha grande dúvida, tá? Bruno Fux, que chegou como o titular absoluto da zaga do Atlético e foi subaproveitado pelo Cudê. Teve até um problema de lesão, né? Teve. Mas, de toda forma, não foi aproveitado da maneira como se esperava. Essa situação envolvendo Nathan Silva. Será que o Bruno Fux vai passar a ter mais oportunidades nesse Atlético com a chegada do Filipão? Eu acho que sim, até porque ele é muito bom no jogo aéreo e o Filipão gosta muito disso. E a tendência, até para você passar pro Léo, é porque ele tem problemas na defesa para esse jogo. Eu ia chegar nesse assunto, mas o Simões já falou de zaga aí, a gente chega nele. A gente chega nele. O Lemos não vem para esse jogo, tem amistoso amanhã com a seleção do Uruguai, então não dá tempo dele chegar quarta-feira. No último ele não foi aproveitado. Não foi aproveitado, mas nesse ele está relacionado para o jogo, então não chega a tempo. O Galo não está fazendo nenhuma situação de logística especial para ele chegar. Esforço. Então o Lemos está fora. E o Nathan Silva, a informação que eu obtive há pouco é que não joga pelo Galo mais. Ele já deve ir essa semana para o México. Então o Nathan Silva ficou no banco no jogo aqui, o último contra o Bragantino, nem deve viajar. Então ele tem 3 zagueiros à disposição. Tem o Bruno Fux, tem o Gemerson, deve ser a dupla titular, e o Hever fica com uma opção, com possibilidade até do Igor Rabelo ser relacionado, porque ele já vem treinando e como tem pouco zagueiro, pode viajar também. E aí, Léo? Não, cara, não tem dúvida, joga Gemerson e Fux, O Hever é um zagueiro que ainda pode ser utilizado, mas acho que o Hever já é mais uma situação de jogo, precisando, ou então quando os outros se ausentam, como está acontecendo, mas a zaga para mim seria o Fux e o Gemerson. Acho que o Filipão vai fazer mudanças no Atlético, mas acho que não para esse jogo contra o Fluminense. Desse time que deve jogar, Cláudio, eu acho que vai ser o time do Lucas Gonçalves, e isso me deixa muito esperançoso, porque algumas coisas, é lógico, tinham de bom no time do Cudê, no jeito do time jogar, mas uma coisa que me incomodava muito, né, no Eduardo Cudê e no time dele, era a incapacidade de se adaptar a um tipo de jogo, a jogar de uma maneira diferente. Então o Lucas está desprendido dessas amarras, né? Se ele quiser jogar com 2 atacantes, ele joga. Se quiser jogar com 3, ele joga. Se quiser jogar com 3 zagueiros, ele pode. Tem 3 zagueiros ali, pode. Ele pode abrir o Pavon de um lado, o Paulinho de outro, porque ele não fazia isso, né? Pode. E eu acho que vai dar certo se fizer isso, tá? Então, eu acho que vamos ver o time do Lucas Gonçalves. Se tratando no Filipão, eu não acho que o Filipão vai dar pitaco no time. O Filipão, ele tem muita experiência, ele sabe muito do meio do futebol, mas não acho que ele vai chegar e dar um pitaco. Ele vai chegar, vai ouvir o Lucas, vai trocar ideia, vai tentar colher o que tem de melhor e aí vai começar a colocar, a fazer as suas observações, até mesmo porque, Romano, eu tenho dito isso aqui muitas vezes e vou repetir até o dia que o Filipão for campeão brasileiro.
Para o Filipão ter sucesso no Atlético, ele precisa de um bom desempenho dos seus auxiliares. Assim funcionou no Atlético Paranaense, tendo o Paulo Turra, tendo o próprio Pracidelli, tendo o Filipão. Não é mais um treinador de 74 anos que ele era quando ele tinha 40. Não é. Do dia a dia ali da beirada de campo e tudo. Por isso que o Furacão teve sucesso no ano passado. Porque conseguiu juntar o que o Filipão tem de muito bom, que é a gestão, que é a oratória, que é a experiência no futebol, né? Que é o respeito que os atletas têm por ele, com um conhecimento mais atualizado do Paulo Turra, de outros auxiliares. Isso não é nenhum demérito do Filipão, não. Sabe por quê? O Filipão tem transitado gerações de futebol aí. Verdade. O Filipão transitou, o futebol mudou muito. Do time do Grêmio campeão do Filipão, do time do Brasil campeão da Copa do Mundo do Filipão, do time do Palmeiras campeão do Filipão. O futebol vem em constante evolução. E o Filipão tem passado por essas gerações. Mas ele precisa, como qualquer treinador, de bons auxiliares. Então, os auxiliares do Atlético serão determinantes para o sucesso do Filipão. Existe alguma informação, Cláudio, de que ele vai dar uma passada no vestiário antes do jogo, conversar com a rapaziada? Não, e possivelmente ele vai participar da pré-eleção, né? Ele estará com o time de terça-feira à noite até o horário do jogo, de quarta-feira, e logicamente, pelo menos na questão motivacional ali, o Filipão vai ajudar, vai falar o que ele quer, o que ele está observando. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma pela experiência dele e por que representa. Então, assim, pode ser que taticamente ele não dê ainda opinião, espere o time jogar e ver como que pode ser uma alternativa boa. Lógico que ele vai trocando figurinhas aí com o Lucas Gonçalves, até porque o Filipão vinha aí no Atlético Paranaense enfrentando os times. O Fluminense, por exemplo, tem um estilo de jogo diferente, né? Então tem que se adaptar bem para não tomar aquele estilo do Diniz, para não tomar uma derrota aí logo na estreia. E tem um detalhe, viu, Romano, que disse o Léo Figueiredo, além do Lucas Gonçalves, eu acho que a volta definitiva pro gramado do Cristiano Nunes vai ser muito importante pro Galo, né? Ele foi muito importante em 2021, principalmente, 22 ele estava também. Esse ano ele ficou numa função mais de gestão, não ali no campo, porque o Cudê tinha 2 preparadores físicos e ele ficou numa coordenação, mas eu acho ele muito importante, esse cara que é muito bem quisto pelo grupo do Atlético, o Cristiano Nunes. Pois é, até falar isso, né? Os jogadores gostam muito dele, né? Gostam muito do Cristiano.